Olá, eu sou a professora Débora Balabran e vou falar para vocês sobre o estudo que eu fiz junto com a minha equipe, financiado pela FAPEMIG. O estudo chamou-se Avaliação do Crescimento Tumoral por Exames de Imagem Prévios ao Diagnóstico de Mulheres com Câncer de Mama, Insights sobre a História Natural da Doença. Então, de onde veio essa pergunta? A gente observa, às vezes, que ao ter uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, se a gente pegar os exames anteriores, a gente consegue observar que aquela lesão já estava presente e não foi diagnosticada ou que a paciente não procurou o atendimento. Então, aqui uma lesão que evoluiu num período curto, né, 10 meses, e aqui a gente tem uma outra lesão que a gente diagnosticou em 2021, mas que 20 meses atrás ela já era visível, porém era menor, com um crescimento mais devagar. E a nossa pergunta foi: quais fatores estão associados à velocidade de crescimento tumoral? Então, a gente avaliou marcadores que são conhecidos fatores prognósticos e preditivos do câncer de mama, como receptores hormonais, a proteína HER2 e o KI67, que é um fator de proliferação celular, o grau histológico, que determina o quanto que aquela lesão, aquele câncer se parece com a mama normal, e usou essa forma, que depende do volume no tempo inicial e no tempo final, e o intervalo de tempo entre os dois exames de imagem. E o que a gente observou? Que os componentes que definem o grau histológico foram todos associados a essa taxa de crescimento, né? Quanto maior o grau tumoral, maior a taxa de crescimento, e o subtipo imunohistoquímico também foi. Então, as lesões triplo negativas, que não expressam os receptores, tiveram uma taxa de crescimento bem mais rápida. Também pretendemos estudar características do microambiente tumoral, ou seja, o contexto em que o tumor está, e nós observamos que naqueles tumores que têm mais linfócitos infiltrantes, o crescimento tendeu a ser mais rápido, mas isso não foi significativo. Também pacientes que tinham carcinoma ductal in situ, junto com a lesão invasora, tiveram crescimento tumoral mais lento, o que é inédito na literatura. E por que que essas pacientes tiveram essas questões, né? Por que que essas lesões não foram diagnosticadas? A gente quis estudar isso também, e a gente observou que uma parte do motivo do atraso tem a ver com a classificação da característica na imagem. Então, por exemplo, a lesão considerada benigna ou fez uma biópsia e deu benigna, teve um tempo maior até a paciente ser tratada em relação àquelas pacientes que ou não procuraram atendimento ou que tiveram dificuldades pelo sistema de saúde. Então, essa foi a equipe envolvida nesse trabalho. Muito obrigada a todos que nos assistiram.